Olá, graça e paz. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. E no dia de hoje nós vamos falar sobre pós-morte. É o nosso tema, o que acontece após a morte física. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like, compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Mas se inscreva e, claro, visualize todos os nossos vídeos. Vamos à oração e em seguida a palavra. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te exaltamos de todo o nosso coração, o nosso entendimento, porque a tua palavra diz com muita clareza para nós buscarmos o Senhor enquanto podemos achá-lo, para nós invocarmos o seu santo nome enquanto está perto. Deus Todo-Poderoso, perdoai os nossos erros, as nossas ignorâncias, as nossas fragilidades, as nossas faltas, as nossas fragilidades e fraquezas. Pai, neste instante, eu quero apresentar todas as pessoas aqui inscritas neste canal, aqueles que têm o prazer de ouvir a tua voz, de conversar contigo em oração. Meu Deus, quantos estão enfrentando grandes batalhas, batalhas espirituais, batalhas no casamento, batalhas com um filho, com uma filha, com a esposa, com o esposo, no serviço. Batalhas, meu Deus, terríveis em todas as áreas da nossa vida. Que a tua mão possa entrar para resolver, acalmar, tirar, meu Deus, toda a fúria do inferno, tirar toda a barreira do maligno em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a força do mal, toda a força contrária, toda a força diabólica. Não é fácil, meu Senhor, enfrentar o inimigo de nossas vidas. Ele guerreia com armas terríveis para nos destruir. Livra, meu Deus, este homem do adultério, da destruição deste casamento. Livra esta pessoa das drogas, do álcool, do crime, da violência, da depressão, da angústia, da amargura. Que esta alma tenha paz, tenha alegria, tenha vigor, tenha renovo, tenha, forças para caminhar. No nome de Jesus, nós te pedimos, te clamamos para a glória viva do teu nome. Não deixe essa pessoa perecer, não deixe essa pessoa sucumbir, cair e olhar para trás. Mas socorre, tira a tristeza, entra neste lar, entra nesta vida oprimida por espíritos do mal, liberta das cadeias, dos ferrolhos, das correntes, dos grilhões, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos no dia de hoje, conclamamos no dia de hoje, que a tua paz, que a tua bênção esteja dentro deste lar, em nome de Jesus. Queridos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, claro, dê like, visualize até o final o nosso canal e fale do canal para mais pessoas. O tema de hoje é depois da morte. Então, em Filipenses, no capítulo 1, no verso 24, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, o apóstolo Paulo está falando. Poucos assuntos trazem maior inquietação ao espírito humano do que a morte. Apesar de todo o avanço tecnológico, científico, a morte continua sendo um fato inevitável da existência humana. A morte não é algo com que o homem deve defrontar-se no final da sua vida, da sua jornada.
pois ela o acompanha a vida inteira, afetando as suas maneiras de viver, a sua maneira de viver, de ver a realidade também, e desafiando o sentido que ele percebe da vida. A morte é uma ameaça constante na vida de cada indivíduo. Como disse Davi, tão certo como vive o Senhor, há um passo entre mim e a morte. 1 Samuel 20, verso 3. Desde a queda do homem, a morte tem marcado a experiência humana. Nossos corpos são mortais, Romanos capítulo 6, 12, Romanos 8, 21, 1 Coríntios capítulo 15, verso 53. Somente Deus possui a imortalidade, 1 Timóteo 6,16. No Apocalipse, a morte é descrita como o cavaleiro seguido pelo Hades, Apocalipse 6,8. Somente no final de tudo a morte será vencida, em Apocalipse 21, verso 4. Enquanto isso, o medo da morte atormentará o homem. Está lá em Hebreus, no capítulo 2, verso 15. O poder da morte está no pecado. Paulo escreve isso aos Coríntios, no capítulo 15, verso 56. E a morte é o castigo pelo pecado, Romanos 6, 23. Enquanto o médico legista identifica a causa morte das pessoas, doenças ou acidentes, a Bíblia diz que a causa mortes é o pecado. O poder da morte pode ser removido quando a sua causa, o pecado, for removido. Jesus é quem nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Apocalipse 1, 18. 2 Timóteo 1, 10. De Hebreus 2, 14, 15 e 1 Coríntios 15, 54 e 55. Mas para o cristão, a morte é lucro. Paulo afirma isso em Filipenses 1, 21. Mas o que acontece após a morte? A condição do ser humano entre a morte e a sua ressurreição é a camada ou o chamado de estado intermediário. Não é purgatório. No livro apócrifo de 2 Macabeus 12, 39 até o 45, faz uma referência a este lugar. Mas 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, 2 Timóteo 1, 18, parecem apoiar essa ideia. De acordo com o conceito católico, as pessoas precisam ser purificadas dos seus pecados no purgatório. E nisso elas podem ser ajudadas pelas orações e boas obras dos vivos. E esse ensino é baseado no livro não inspirado por Deus e baseado em textos não conclusivos. Pelo contrário, a Bíblia nos revela que depois da morte segue-se o juízo para os ímpios. Hebreus 9, verso 27. Ou a comunhão com Deus para os santos. Lucas 23, 43. Os mortos estarão longe do corpo, porque a ressurreição só ocorrerá no final da história. 1 Coríntios 15. Então os ímpios já estão sofrendo. Lucas 16, 23, 24. E aguardam o julgamento final, quando serão punidos com sofrimento eterno, descrito em Mateus capítulo 25 e verso 46. Os salvos já estão na presença de Deus. Lucas 23, 43. 2 Coríntios 5, 28 e 29. Então, queridos, é nesta vida que nós decidimos aonde nós queremos passar a eternidade. Quando a morte chegar, não há o que fazer. Quando a morte chegar, só há uma esperança. Se você foi um servo de Jesus, recebeu Jesus, porque o único caminho, Jesus afirma assim: eu sou o único caminho que leva ao Pai. E Jesus fala: eu sou a verdade, tá? Então ele é o caminho e a verdade, e ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Então você morreu não sendo um crente, desviado da presença do Pai. Meu Deus do céu, segue-se o juízo. Então você está preparado para se encontrar com a morte? Essa é uma realidade inevitável, meu querido. Nós podemos até resolver os piores problemas da nossa vida, mas nenhum de nós tem o poder de dizer não a um não definitivo à morte.
Entregue sua vida a Jesus e você poderá, com tantos outros, dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Porque se você não o fizer e a morte chegar para você, acabou as oportunidades. Depois da morte não há solução para a alma do homem. O homem só pode estar com Cristo se estiver nesta vida quando partir. Então, querido, é nesta vida que se decide. Então, após a morte, ou você vai para o seio de Abraão, ou você volta a ficar na presença de Deus, até receber o corpo glorificado de 1 Coríntios 15:50 em diante, ou você já vai para o lugar do sofrimento de Lucas 23. Então, aceite Jesus, reconcilie com Jesus, fale com Ele no dia de hoje. Ainda há solução para o teu problema. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde no dia de hoje. Graça e paz.